Simeão. Entrou. Quem? Deve estar ali ali no sofá. Deixa eu tomar mais, eu vou. Entendeu tudo? Está entrando gente aí no vídeo. Mateus. Bom dia, Mateus. Bem-vindo. Alberto. Bom dia, Alberto. Dona Terezinha, bom dia. Fala, Tânia. Até a escola dominical e nós mais velhinhos vamos ficando por aqui, né? Fala, Zete. Bom, Lisete. Bom dia, Lisete. Cristiano, bom dia.
beijinho bonito aí, propaganda. Miriam, Nani. Nani, bom dia. A dona Elisete compartilhou. Ah, é, gente, vamos compartilhar, hein? Falou, Lisete? Compartilhando, gente, evangelização disso aí, hein? Melhor coisa que tem é evangelizar na tecnologia. Agora dá botão. Já vai lá, né? É. Acesso rápido ao povo. Osvaldo, anota aí, Osvaldo. Continuamos na área. Daqui a pouco nós vamos voltar, os velhos. Nós vamos. Velha guarda. A velha guarda. Seu Ferreira também. Bom dia, Ferreira. Ferreira, já já nós vamos voltar, hein, Ferreira? Daqui a pouco eu tô lá no púlpito. Daniele Vasconcelos, esposa do pastor Levan. Daniele Vasconcelos. Bem-vinda, querida. Deus te abençoe. É a Dani, né? Que o Wellington chama. É. O Wellington. Dona Celia entrou. Fala, Celi. Fica bravo lá. Pode ser. Dona Ilma. Dona Ilma e seu Getúlio. Bom dia. Acho que não fica, o pessoal está chegando, nós começamos a nossa escola dominical ao vivo. Aí nós tem live. Como cabeça, nós fazemos uma live por semana, né? Daniela Santos. Daniela Santos, bem-vinda e bom dia. Wellington Robson. Wellington Robson. Bem-vindo, Wellington. Deus te abençoe. Tati. Tati. Bom dia, Tati. Compartilhando, hein, gente? Nívia Alves. Nívia Alves. Bem-vinda, Nívia. Esposa do Rodrigo. Rodrigão. Entendeu? Maria José. Dona Maria José, bom dia. Deus abençoe a senhora e todos os seus, como tem abençoado até aqui, né? Tati compartilhou também. Fátima. Cadê Bianca, Fátima? A igreja é bom, né?
Por isso Deus constituiu a igreja como comunhão. E aqui é para sempre. Quando houver esse avanço tecnológico. É bom, mas é artificial. É impessoal, né? É. Dona Rose. Rose, salam aleikum. Senhor Rogério Fal. Rogério Falso, bom dia. Ala Bruno. Malek Salom do Val. Malik Salom. Habib, Assad Amarrado. Dona Maria José faz aniversário hoje. Meus parabéns, Dona Maria José. Vamos orar. Maria José, aniversário. Ficando mais nova, né, Maria José? Gilberto também trouxe. Bom dia, Beto. Tudo bem, Beto? O Wellington mandou um abraço a todos, em especial a família Provida, onde que por lá fiquei 6 meses e fui muito abençoado. Deus te abençoe, velho. Continua firme. Firme na rocha que é Cristo. O Beto falou que tá melhorando. Oi? O Beto falou que tá melhorando. Beto? Gilberto. Ah, Gilberto. É isso aí, Gilberto. Já de novo trabalhando. Nadine Silva. Nadine Silva. Bom dia. Bem-vinda. Meus irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical, estudo bíblico da Palavra de Deus. E vamos clamar a Deus a bênção para esse momento. Que o estudo da Palavra de Deus seja alcançado por todos e que ela vá transformando vida no decorrer. E pedimos assim ao Senhor nosso Deus que nos oriente e nos fortaleça. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos maravilhosas derramadas sobre nós. Clamamos, ó Deus, sabedoria para podermos lidar, ó Deus, com estas situações que estamos passando. Necessitamos, ó Deus, de ti. Necessitamos, ó Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, nos indicando, nos mostrando a forma correta, ó Deus,
de conduzir a tua igreja. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti e esteja orientando todo o teu povo sobre a terra. É o que nós clamamos no nome glorioso do teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o estudo de hoje nós vamos fazer, está registrado lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. A origem das contendas. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10, nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, meus irmãos, está escrevendo para uma igreja que tem um problema grave, que é o problema de negligenciar a presença do Senhor Deus no seio da sua igreja, no meio do povo. E quando o ser humano negligencia a presença de Deus, quando ele negligencia a presença de Cristo no seu coração, algumas coisas começam a acontecer. Por quê? Uma delas é exteriorização, o aparecimento das obras da carne. Se o Espírito Santo for negligenciado, se o Espírito Santo, que habita em nosso coração, como nos diz o texto, não estiver no comando geral, e ele está no comando, mas o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser resistido e pode ser deixado de lado. E e às vezes podemos fazer uma caminhada, queremos fazer uma caminhada sozinho. Só que quando isso acontece, imediatamente vai aparecer resultados dessa distância, dessa negligência, dessa forma das pessoas acharem que podem conduzir as suas vidas sem Deus. Tiago está escrevendo para um povo que parece que esqueceu que era convertido, era crente. Ele está escrevendo para a igreja, hein? Está escrevendo para o mundão, não. E é impressionante a forma como Tiago descreve essa situação. E nós vamos observando no decorrer do texto que as coisas vão se agravando. Quando as coisas nós tiramos do comando, quando nós pegamos a nossa vida da mão de Deus e queremos conduzi-la de acordo com aquilo que nós achamos, as consequências são letais para a vida espiritual. Por isso há advertência muito séria aqui nesse texto. Uma advertência para nós estarmos atentos a não tentarmos nos afastar desse princípio básico. Afastar ou esquecer ou negligenciar a presença do Senhor Deus em nossas vidas, na família, em todos os lugares. Né? E é interessante que nesse texto aqui ele vai destacar os 3 inimigos que a igreja sempre teve, os 3 inimigos que eu, você sempre tivemos. Né? Nós vamos encontrar aqui o primeiro inimigo que Paulo vai citar, que o Tiago vai citar, vai citar aqui nesse texto, é a carne.
Depois ele vai trabalhando o texto, quando chega mais na frente um pouquinho, ele vai citar o mundo. Aí depois ele anda mais um bocadinho e ele cita o diabo. São os 3 inimigos que a igreja tem e na qual ela está inserida. Tá? A igreja está inserida no mundo, ainda estamos ainda na carne, tá? E temos o inimigo presente constantemente se utilizando desses 2 fatores para nos prejudicar espiritualmente. Por isso, muitas recomendações com relação ao nosso relacionamento com Deus não ser negligenciado. Não podemos. Aí vocês observam que quando o autor começa a sua explanação do texto, ele vai dizer o quê? Quando ele registra o texto, não explana. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Meus irmãos, se nós negligenciarmos a ação do Espírito Santo no nosso coração, o que vai prevalecer é o desejo de satisfazer a carne. É o desejo de amar o mundo. E é o desejo de fazer a vontade do diabo. Porque Jesus Cristo advertiu seriamente sobre isso lá em João 8, 44. Nós vamos para o nosso primeiro ponto, onde nós vamos destacar, tá, que surgem as obras da carne. Isso é inevitável. Porque nós temos muito ego, muito eu, muita coisa na nossa natureza humana ainda. Isso só vai ser resolvido depois da ressurreição. Agora, se nós temos essas deficiências, se nós temos consciência disso e tentarmos negligenciar que necessitamos da orientação, do fundamento do Espírito Santo em nossos corações para nos conduzir na presença de Deus, temos problema, porque a carne vai tomando espaço, porque ela é incrivelmente insaciável, tá? A carne, ela quanto mais tem, mais quer. Aqui no texto, por exemplo, a igreja não está satisfeita com o que tem, né? E nós podemos observar aqui que tem muita coisa ligada aos bens materiais, né? Não está satisfeito, quer mais, sempre quer mais. Aí alcança um ponto que é outro, né? Esse dia eu estava vendo uma frase de um bilionário, perguntaram para ele assim: mas o senhor é muito rico, e o que o senhor quer mais da vida? Ele falou: mais dinheiro. Tinha tanto dinheiro que não sabia mais aonde guardar, mas ele queria mais dinheiro. Existe na natureza humana esse desejo, essa coisa pelo poder. Você dá poder a ele e quer mais, quer mais. Isso procede de alguém, nós sabemos de quem, né? Por quê? Porque estamos negligenciando esse fator do controle do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não controlar, não dirigir a nossa vida, nós entregarmos o leme disso para o pegar da mão de Deus, o leme, e começar a nós mesmos a querer dirigir a vida, com certeza a carne vai tomando espaço, tá? Porque ela não se satisfaz com pouco, tá? E quando não se satisfaz, começa a surgir problema. Porque se nós fôssemos pessoas que quando não estão satisfeitas se aquietassem, não. Por isso ele vai dizer aqui: vocês estão sempre em guerra. De onde procedem guerras e contenda? Dos prazeres que militam na carne. Como a carne não se satisfaz, então você começa a invejar a coisa dos outros, você começa a querer demais, você quer invadir as coisas que não lhe pertencem. E aí começam então as contendas, as guerras e lutas. A igreja começa a se deteriorar a partir do momento que os relacionamentos começam a se tornar materialistas. Mas por que isso acontece? Negligência do espiritual. A igreja ela cresce espiritualmente e por resultado materialmente. E Deus vai atribuindo e dando a cada um conforme a sua infinita sabedoria. O salmista já dizia: não me dê demais para mim não me afastar, não me dê de menos para mim não blasfemar, me dê o certo, para poder ficar contente contigo. Mas isso tem que estar ligado a Deus, senão a carne vai se expandir e quando não consegue arruma confusão, arruma briga, né? E ele chega a dizer aqui nesse texto que quando a carne começa a querer muita coisa e não se satisfaz e começa a arrumar contenda e guerra e conflito na igreja e discussão e gente querendo cargo, outro querendo não sei o quê, porque está na carne. Quando você começar na igreja a ver que pessoas estão começando coisas, estão na carne. Vigiai e orai sem cessar, porque a carne é perigosa. Você vai ver logo na seguida, no versículo seguinte, ele dizia: cobiçais e nada tendes. Você sabe o que é cobiçar?
Cobiçar é a quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás, disse o Senhor Deus. E por que o Senhor Deus disse não cobiçarás? Por causa de guerras de contenda. Porque quando se cobiça, tá? Quando um país, quando uma nação cobiça o que a outra nação tem, surge o quê? Guerra. Conflito. Quando um crente começa a cobiçar as coisas que ele não pode ter, porque o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, está dando a quantidade certa e os valores exatos para evitar que o corpo, que a carne, comece a desejar coisas que não lhe pertencem. Só que aí entra em conflito. Surgem as discussões, surgem as coisas. A quebra do 10º mandamento, que é a cobiça, não cobiçarás. Lembra lá do texto? Não cobiçarás a casa, não cobiçarás o carro, não cobiçarás o boi, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Da onde surgem as guerras? Dessas cobiças. Começa a cobiçar coisas, ele tira os olhos daquilo que ele tem. Lembra de Davi com Batseba? Pois então, cobiçou a mulher de Urias. Resultado, um abismo chamou outro abismo. Conflito, morte, lutas e sofrimento. Sofrimento. Não satisfaz a carne não, que ela só traz sofrimento. A cobiça não traz nada. Observe nesse texto que vai citar 3 coisas que não se alcançam. A cobiça não traz nada, não alcança nada e não recebe nada. Ela não traz nada, não alcança nada e não recebe nada. Cobiçais e nada tende. Por quê? Porque a cobiça não é o melhor mecanismo que existe de Deus abençoar as nossas vidas. Jesus ensinou um princípio básico em Mateus 6, que ele diz o que lá? Buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas que você quer, necessárias para a tua existência, serão dadas, serão acrescentadas em cima do espiritual. Primeiro, buscai o reino, primeiro busque a vida espiritual, busque santidade, busque caminhar na presença de Deus, obedecer a Deus, satisfazer a vontade soberana dele. Aí, estas coisas, que é comer, se vestir, ter uma moradia, estas coisas o Senhor Deus vai acrescentar. Porque quando um crente busca uma vida espiritual, ele objetiva se santificar. Nós vamos ver mais para frente um pouco. Então quem cobiça, além de quebrar o mandamento, não alcança nada. E cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis. Obter, viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes. É muita confusão para não conseguir nada. Essa é a realidade bíblica. A grande quantidade do mundo hoje vive num conflito, viu? Hoje em dia as pessoas saem na rua, são vítimas dessas propagandas. Tudo é feito para a pessoa despertar o desejo de possuir, de ter. Mas quando está além do seu alcance, ele começa a arrumar dívida, começa a arrumar um monte de problema para dentro de casa. Por quê? Porque desejou, cobiçou algo que a Bíblia está proibindo. Não cobiça deixar Deus dar. Melhor você esperar no Senhor. Trabalha, estuda, corre atrás, se aperfeiçoa, não fica dormindo no ponto, não, achando que Deus vai te abençoar, porque a palavra de Deus diz que Deus tem uma promessa para quem é trabalhador, viu? Não se ilude, não. Fica aí de braços cruzados, não. Deseja as coisas dentro dos limites de Deus. Porque Deus é muito sábio para saber aonde nós vamos nos desviar. Deus é muito sábio para saber aonde nós vamos cair se começar a ganhar muito. Então ele vai mantendo assim, porque o nosso objetivo aqui é testemunhar do Evangelho até a volta de Cristo, ou partir para o encontro com Ele. Portanto, nós nunca devemos dizer, a oração é deturpada com má intenção. Observe o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Vocês estão notando que desde o começo a história, que Tiago começa o argumento dele, desde o começo, é que a carne tomou conta da área? Ela toma conta da vida? Você começa a fazer guerra, fazer confusão, porque deseja satisfazer a carne. Aí vai orar. Quando não consegue nada, como ele disse que quando cobiça não consegue nada, aí o que ele faz? Ele vai orar. Aí quando ele bota o dinheiro no chão e começa a orar, aí ele diz assim, vocês não ganham porque vocês não pedem. Mas quando ele diz vocês
Não ganham porque não pedem? Porque não pedem bem, porque não pedem correto. Pede sim, vocês pedem, mas pede mal. Pede muito mal, viu? Por quê? A oração é deturpada com a má intenção. Isso mesmo. É isso que o Tiago está falando aqui. Ele está falando assim, você pede, você não tem porque não pede. Por quê? Porque não pede direito, porque não pede bem. Porque quando você pede para Deus te dar algo que é para você continuar vivendo conforme estava vivendo antes, conforme o mundo. Né? Aí esbanjando, viu? Esbanjar nos prazeres da carne. Tem crente pedindo para Deus dar coisas a ele, para ele poder ficar satisfeito com os seus próprios desejos carnais. Só que o Senhor Deus não abençoa esse tipo de oração, não responde. Porque é uma questão lógica, Deus não vai premiar pecado. Eu estou sempre repetindo isso, Deus não premia pecado, não vai premiar, não vai te dar bênção que vai ser utilizada para pecar. Aonde é que está isso? Às vezes a pessoa está trabalhando num serviço a vida inteira, porque se ganhar um pouquinho mais, já arruma problema. E arruma sério. Começa a ficar arrogante, presunçoso, começa a se achar. Nós estamos vivendo uma época da humanidade onde poucas pessoas aprenderam a guardar. Por quê? Quando sobra um pouquinho, ele já vai começar a fazer coisa que não deve. Ao invés de preservar para os dias difíceis, lições preciosas deixadas no Velho Testamento sobre na vida de José, 7 anos de fartura, é para guardar para o próximo 7 que é de falta, de miséria, não vai ter. Nós achamos que a nossa vida vai ser sempre, né? Sou filho de Deus, eu estou isento dos problemas do meio que trabalho, desemprego não me alcança, a situação da minha vida sempre vai ser abençoada. Se preparem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos desejos da vossa carne, para satisfazer o ego. Isso mesmo, Senhor, me ajuda. Tem um carrinho, Senhor, me ajuda, quer um carrão. Para que carrão? Para ele ficar endividado? Faz isso não. Deus não me abençoa. Mas esse tipo de oração, o Tiago está dizendo aqui que não vai ser atendida. Surgem as obras da carne. É verdade, meu irmão. De onde procede guerra? Dos desejos, dos prazeres que habitam na carne. Cobiçais e nada tendes, porque cobiça coisas para a carne. Pede e não recebe, por quê? Porque está orando uma oração deturpada. Uma oração deturpada com má intenção. Lá na alma ele está querendo, né, satisfazer a natureza humana dele. Aí ele começa a orar, Deus abençoa, pede direito, né? Pede em nome de Jesus. Você sabe o que significa pedir em nome de Jesus? Jesus disse assim, todo aquele que pedir em meu nome, o Pai o atenderá. E eu mesmo também dou, se pedir em meu nome. Agora você sabe o que significa pedir em meu nome? É orar de acordo com Cristo, de acordo com a vida que você está levando semelhante a de Cristo. E você pode usar o nome dele para orar, tá? Se você realmente leva o nome dele, honra o nome dele, vive o nome dele, testemunha o nome dele, viu? Tem um padrão de vida equilibrado igual o dele. Aí se você vai orar, o Senhor Deus vai atender. Sabe por quê? Porque você está orando em nome do Filho de Deus. Mas em nome não é citar o nome não, hein? Em nome não é chegar por aí dizendo arreda Satanás em nome de Jesus. Não é usar o nome dele não. Usar o nome dele é usar o nome dele no exercício prático do dia a dia, na caminhada da santificação. Mas aí nós vemos um segundo foco, que vai do 4 ao 6, né? Ele vira falar aqui, infiéis. Quando ele sai lá da carne, ele já vem chamando de adúltero. Tiago pega pesado, eu gosto do Tiago. Para cada texto do Tiago ele tem um assunto diferente. Viu? Ele fala assim, ó, infiéis, adúlteros, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pessoa acha que deseja satisfazer a carne. Mas também, para satisfazer a carne, ela vai ter que acabar o mundo. Vai ter que acabar o mundo. Então ela ora. Quando ela ora, o Senhor Deus diz, você vai abençoar você, você vai se perder nesse mundo. Aí o Tiago diz assim, adúltero. Vocês são adúlteros.
Vocês querem servir a Deus e querem se entregar aos ídolos. Querem se entregar ao pecado. Pecado que o Senhor Deus não vai. É quando nós começamos a mudar o foco do amor. Meus irmãos, Jesus ensinou alguma coisa para nós muito importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a tua sabedoria, de toda a tua alma. Enfim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora, Tiago está dizendo aqui, vocês querem amar o mundo. Por isso é adulto. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Perdeu o foco. Quando nós tiramos o foco de Deus, a nossa dedicação, a nossa atenção, o nosso esforço, todo o nosso entendimento em satisfazer a vontade de Deus. Quando nós mudamos esse foco e começamos a colocá-lo no mundo, o nosso esforço, o nosso amor, a nossa atenção vai toda para o mundo. Por isso que a Bíblia diz que é perigoso a riqueza. Porque para você ficar rico, você precisa de tempo, se dedicar, ela traz preocupação, ansiedade. O problema não é estar rico, é ficar no topo. Viu? E para ficar no topo, você acaba se perdendo. Você não vai ter tempo para Deus, não vai orar mais, não vai ler Bíblia, não vai mais nada. O seu Deus não é melhor, você não ter. Ter pouco para viver bem. E buscando sempre o reino de Deus. Amai a Deus, não ameis o mundo. Está bem claro aqui, fiéis, não compreendais que a amizade é inimiga. Fica amiguinho do mundo. Ah, eu vou na igreja, mas hoje um amigo me convidou aí para fazer um passeio à noite. Começa a flertar com o mundo. Começa a namorar o mundo. Daqui a pouco está casado com o mundo. Hein? Aí casa com o mundo. Daqui a pouco gera um filho do mundo. Sabe o nome que esse filho tem? Tiago mesmo explica isso no capítulo anterior. Pecado. Que uma vez gerado, dá em morte. Muda o foco do amor. Cuidado. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. É um povo adúltero, faz amizade. Só que aí você arruma um problema. Toda a vida que nós resistimos à ação de Deus e nós nos tornamos pessoas que começam a permitir a carne, né, tomar certos espaços, né, que o pecado da carne ainda está aí na área. Aí começa a amar o mundo, começa a se ter amizade com o mundo, tem um probleminha. Você criou inimizade com Deus. Deus odeia isso aí. Deus não quer o crente, o filho dele, envolvido com a amizade do mundo, né? A amizade com pessoas do mundo. Preste bem atenção. A Bíblia nos ensina, nós podemos ter amizade, nós podemos conviver com o mundo. O que nós não podemos é ter comunhão com pessoas do pecado e da morte. Comunhão é uma coisa, comunhão é ter algo em comum. Muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala, não, o crente está proibido de ter amizade. Não, o crente não está proibido de ter amizade, ele deve ter amizade bastante, para viver como crente. Viu? Vá no mundão, no trabalho, lá viva como crente. Mas não tenha comunhão com eles, com as coisas do mundo. Comunhão é ter algo em comum. É por isso que a igreja tem comunhão. Porque nós temos algo em comum, Cristo. Não é? Então nós temos que aprender a discernir bem essas coisas para evitar errar. Tá? Povo adulto que faz amizade, se envolve. O Espírito Santo que está em nosso coração nos ama profundamente. Tá? Não admite dividir este amor com ninguém. Não admite. Diz com ciúme ali no texto. O Espírito Santo habita no nosso coração, nos ama tão profundamente que deu o filho dele para morrer numa cruz, como Deus Pai Todo-Poderoso. A conquista foi cara. Aí nós fomos salvos pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus. Aí agora eu acho que eu posso dividir esse sentimento com o mundão. Não pode. Não dá. Tá? O amor quanto mais profundo, o amor quanto mais profundo ele é, mais ele exige de nós. Tá? Ele se torna cada vez mais sensível. Viu? E o Senhor Deus nos ama com profundidade.
porque senão tinha nos deixado morrer e ir para o inferno. Viu? Mas não foi isso que ele fez. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tá? E quando fala mundo ali, não é sistema. Tá? Quando Deus fala mundo ali, ele não fala disso, ele fala de pessoas. A Bíblia traz mundo universo, traz mundo material e traz o mundo espiritual. Então ele ama pessoas. Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira, um mundo de pessoas de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. O amor é tão profundo assim, que se doou, morreu numa cruz. Você acha que depois de morrer numa cruz, por amor a alguém, você vai aceitar esta pessoa se tornar adúltera com você, se tornar infiel? Não vai, né? Pois é. Mas se nós sairmos, tá, negligenciarmos a presença desse amor, negligenciarmos a presença do Espírito Santo, do nosso Deus Todo-Poderoso conosco, teremos um problema com o Senhor. E muito grave. Ele não admite dividir. Tá? E é interessante que o texto também traz que uma pessoa que está sob a guarda, sob a proteção de Deus, uma pessoa que realmente mantém o foco em Deus, não muda o foco. Nós temos um problema de mudar o foco. Tiramos o olhar da cruz e olhamos para o mundão. Isso aconteceu com Demas. Lembram lá, né? Demas não acompanhou mais Paulo. Por quê? Demas tinha matado alguém, tinha fugido da presença de Paulo. Por quê? Porque roubou alguém? Porque causou prejuízo para alguém? Não. Porque Demas amou o presente século. Demas amou o mundão. E aí, foi embora. Aquele que estava sempre junto, sempre abraçado, sempre apoiando Paulo. Mas um dia ele amou o presente século. O brilho de Roma entrou no coração dele. E daí aconteceu o pior. É um amado e querido de Paulo. Trouxe saudades. Paulo, quando lembra dele, não lembra mais dele do seu lado. Mas que ele foi embora para o mundo. Temos que tomar muito cuidado com essas questões de amar o mundo. Primeiro, porque o Espírito Santo não vai. Vai haver alguma coisa muito séria na nossa vida. Vamos cair em pecado. Ah, vai perder essa não. Você não vai perder essa salvação não. Você vai voltar chorando. Tudo quebrado. Porque o mundo não dá moleza não, hein? O mundo não dá moleza não. Não se iluda não. Tá? Se está achando que pode amar o mundo e sair ileso, isso é armadilha, é coisa do diabo, não vai nessa. Vou lembrar da tentação de Cristo no deserto? Pois é. Se tu te ajoelhares e me adorares, te darei todos esses reinos do mundo que me foi passado. O Adão ia passou para ele, né? Adão e Eva deu para ele lá o reino das trevas lá para ele. Ele foi Elisa. Fazer o quê? Hã? Vai dar o quê? Se era tudo dele mesmo, de Cristo. Vai dar nada, mas ele é mentiroso. Ele tenta enganar. O resultado foi que Jesus resistiu com a palavra. Não é mesmo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente afastar o servo de Deus da presença de Deus. Você que está me ouvindo, que é servo de Deus, amado e querido. E você que ainda não é crente, preste atenção. E está satisfazendo as coisas desse mundo. Amando o mundo, gosta do mundão, né? Gosta das festas, da bagunça. Né? Como coisa que isso vai trazer uma grande vantagem para você, né? Não, não vai trazer não. Vai trazer doença, vai trazer um monte de coisa que não vale nada. E o pior, morre e ainda vai para o inferno. Vive mal. Vive mal. Não vem dizer para mim que eu sou muito rico, eu vivo muito bem. Vive bem aonde? Você é rico demais, vive preocupado, angustiado em perder. Lembra de uma coisa, sem Cristo, nada vai bem, nada. Por isso o Tiago está escrevendo aqui, vocês criam guerras, satisfazem a carne, os desejos, querem satisfazer, né? Agora não amam o mundo, estão amando o mundão, para com isso. Né? Como tem crente amando o mundão, né, meus irmãos? Eu não vou dizer que eles vão para o inferno não, porque isso é antibíblico. Mas que tem um bocado de gente aí que estava firme na igreja antes. Aí você vai ver lá, até fazer visita, chegar lá para visitar ali. Está muito difícil de voltar. Não é mesmo?
Tem que tomar cuidado. Cuidado, o mundo é atraente. Viu? A carne é insaciável. Tá? A carne gosta de preencher-se dos prazeres do mundo. E dos próprios prazeres dela. Na área do sexo, na área da arrogância, na área da presunção. Viu? Isso traz prazeres para a carne. E o mundo tem meios para satisfazer isso aí. Tá? E esses dois aí, extremamente bem orquestrado pelo terceiro inimigo do homem. O diabo. Aí complica, né? Por quê? Porque quando nós tiramos o foco de Deus, se nós tirarmos o foco de Deus, o que vai acontecer conosco é que ficaremos cegos. Se Deus não tiver misericórdia e Ele mesmo não for lá e nos trazer de volta, nós não voltamos. Isso mesmo, meus irmãos. Por isso que quando um crente se desvia, se Deus mesmo não for buscar, ele não volta mais sozinho. Por isso nós temos que estar orando, visitando, ajudando, orientando, sendo instrumentos de Deus na vida de pessoas que se distraíram pelo caminho e se envolveram com o mundão. Viu? Para que possamos despertá-lo, para que possamos recomendar, ajudar, sustentar, não desistir, ficar firme com ele. Até Deus, na sua infinita misericórdia, né, restaurá-lo de novo. Por isso, cuidado. A carne é insaciável. O mundo não pode ser amado. E o inimigo tem que ser resistido. No ponto 3, vai de 7 ao 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, hein? E ele fugirá de vós. Por que ele disse assim? Você resiste ao diabo. Mas ele diz uma frase antes. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Aí em seguida ele diz, mas vós resisti ao diabo. Por quê? Porque se não se sujeitar a Deus, você não tem condição de resistir ao diabo. Você não tem argumento. Nós somos pecadores, fracos espiritualmente, por natureza caída e restaurada. Glória a Deus por isso. Mas se não vigiar e orar sem cessar, ele vai chamar a nossa atenção para o mundo e vai satisfazer a nossa carne. Submeter-se à vontade de Deus é a única forma de resistir ao diabo. Nunca esqueçamos isso. É a única forma que nós temos, tá, de resistir ao diabo. É quando nós nos submetemos a Cristo. Eu já falei para vocês e vou repetir. O diabo não tem medo do crente. Ele tem medo da igreja, não. Ele tem medo do pastor da igreja. Ele não tem medo do rebanho. Ele tem medo do pastor desse rebanho. E então por que nós vamos achar que podemos nos afastar do rebanho, sabendo que vamos sair debaixo dos cuidados do pastor? Ovelha que se desvia sai debaixo dos cuidados do pastor. Sai do aprisco, sai debaixo da proteção. Sai debaixo da alimentação, dos cuidados. Aí vive caindo, fica machucada, ausente do pastor, longe dele. Por isso nós vamos conhecer a parábola da ovelha perdida, que Jesus contou. Não sai debaixo da proteção dele, porque vai cair no abismo. E glória a Deus, porque ele vem buscar. Estendeu o cajado dele, puxa para fora. Dá uns puxão de orelha, tem que dar mesmo. Tem crente que não gosta de puxão de orelha, né? Aquele cajado, inclusive, é para quebrar a perna da ovelha que desobedece demais. Tem ovelha que desobedece demais, viu? Ela vai na frente, puxa todo mundo junto. Viu? Criadora de confusão. Aí o pastor vai nas pernas e tá! Aí pronto, aí vai mancar, vai ficar lá para trás da fila. Não consegue acompanhar. Solução. Aproximar-se de Deus. Se aproximar de Deus não quer dizer que você vai sair daqui e vai sentar lá em Jerusalém, que você vai estar mais próximo dele, não, hein? Nem querer morrer, ser enterrado lá, que na ressurreição vai ser o primeiro. Não é o caminho, não. O caminho é outro. O caminho é outro. Se submeter a Deus significa fazer a vontade dele. Isso é submissão. Aí eu me esvaziar da minha vontade e fazer a dele. Fazer o que a Bíblia manda. Isso é submeter-se a Deus. Tá? O que a Bíblia diz. Isso é me submeter.
É aplicar a Bíblia na minha vida. E não querer aplicar a minha vida na Bíblia. Que aí não vai dar, porque eu vou querer impor coisa para a Bíblia. Aí vai complicar. Mas eu tenho que pegar o que está na Bíblia e aplicar na minha vida. Se inverter em bola. Porque eu vou querer impor. Ah, isso não é tão pecado assim. Não tem nada aqui. Na Bíblia dele ele já apagou os pecados. Né? Mas cuidado sobre isso. Submeter-se à vontade de Deus é a única forma de resistir ao diabo. Ah, e muito perigoso. Que a sua vontade... Sabe por que o diabo se manda de nós? Nós conseguimos resistir a ele? Porque quando o diabo começa a nos cercar, como Pedro disse, que ele anda ao redor de vós, né? Vos andando, rodeando como um leão, querendo vos tragar. Mas quando nós estamos submissos à vontade de Deus, ele aprende uma coisa. Se esta pessoa está fazendo a vontade de Deus, ele não vai fazer a dele. Não vai fazer a vontade do diabo. Porque Jesus Cristo divertiu o povo de judeu por causa disso. Lá em João 8,44, o que o Jesus Cristo falou lá? Vocês estão lembrados? Eu vou ler vocês. João 8,44. Quer ver o que diz lá? A respeito do diabo? Como que uma pessoa que se afasta de Deus vai passar a viver diante dele? Mas vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Sentiu? E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Porque ele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não me creem. Sabe por quê? As pessoas, meus irmãos, quando não permitem Deus agir, começam a resistir à vontade do Espírito Santo na condução, na disciplina, na educação. Você sabe o que acontece? Tá? Ela começa a satisfazer. Fazer exatamente o que o diabo quer. Meu irmão, você começa a amar o mundão, está fazendo exatamente o que ele quer. Se existe um projeto na vida do diabo para enfraquecer a igreja, ele não vai destruir, ele sabe que não consegue. Mas ele consegue fazer uma coisa. Ele consegue fazer crente ficar fraco, consegue afastar crente de igreja, ele consegue fazer crente não orar, ele consegue fazer crente não ler Bíblia, consegue fazer crente não frequentar a igreja, viu? Consegue fazer crente não dar dízimo. Você está pensando no quê? Que quando essas coisas acontecem, você está fazendo a vontade de quem? Analisa bem quando você não dá um dízimo, quando você não faz uma coisa, você não vai numa igreja, você não vai nada, algumas coisas com relação a isso. Você está fazendo a vontade de quem? Acha que está fazendo a vontade? Não. Se você achar que está fazendo a vontade de Deus e ficar em casa e não ir na igreja, você já está sendo enganado por ele, que é o pai da mentira. Bota uma coisa no coração e firme. Quando eu faço a vontade de Deus, eu faço o que está na Bíblia. Senão, não faz. Não adianta vir com conversa. Achar que vai fazer aqui, que não faz. Aí Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entendeu bem? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é Deus do 100%. Não é Deus que vai pegar você querendo alimentar a carne, satisfazer a carne, e nem amando o mundo, e não dando atenção para o diabo. O nosso Deus é Deus do 100%. Buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas são as condições. Não tentar servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ânimo dobre, que está aqui no texto. Tá? Nunca faça isso. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre quer dizer uma pessoa que tem o mesmo ânimo para adorar a Deus e querer adorar o mundo, as coisas do mundo, as coisas da carne e até o diabo. Não tem esse negócio de querer servir a dois senhores, não dá. O Senhor Deus quer 100%. E está muito certo de querer o 100%. Sabe por quê? Porque senão nós vamos alimentar a carne. Não vamos amar a Deus. E uma outra característica que está acabando no mundo. A solução de buscar a Deus, de resistir ao diabo, parte pelo princípio de chorar por nossos pecados. Ele diz no texto aqui, né? Ele diz assim no versículo: afligi-vos, lamentai e chorai, convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer chorar pelos nossos pecados, nos humilhar diante de Deus. É o caminho para ser exaltado por Ele. Quer ser abençoado? E nós somos abençoados. Eu fico muito triste de ver a igreja, às vezes, não sendo atingida pela bênção de Deus. Deus tem tudo que abençoar. Já fez o mais difícil, que foi
dar o filho dele naquela cruz, não é? E agora quer abençoar. Quando você pega Mateus 6, Jesus está falando exatamente disso. Não credes vós. O que é maior? O corpo ou a comida? Maior é o corpo. Por isso Deus não te salvou. Você acha que o Deus que salvou você não vai te dar comida, não vai te dar tratamento, não vai cuidar de você? Se o mais difícil foi feito, o mais fácil ele não vai fazer? Hein? Chorar pelos seus pecados e humilhar-se diante de Deus é o caminho. Chorar pelos pecados e se humilhar diante de Deus, baixar a cabeça, fala, Pai, me ajuda aí, porque eu estou fraco mesmo. Estou fraco. Já comecei a me distrair, Pai. A carne está aqui, eu já estou alimentando a minha carne, com meus orgulhos, com minhas vaidades, não posso ser ofendido. O meu ego é intocável. Né? E também já comecei a olhar para o mundão, hein? Ajuda aí, Pai. Pode orar, confessa a fraqueza, porque ele tem poder para mudar. Chorar pelos seus pecados. Você chora. O que você sente quando peca? Avalie-se a si mesmo nesse instante e olhe bem para o Senhor Jesus Cristo naquela cruz e avalie. Preste bem atenção no que aconteceu com alguém que estava lá na hora que ele ia ser crucificado. Pedro. Lembra lá do Pedro? Pois é. Quando Pedro pecou, ele olhou para Jesus, aí caiu em pranto, chorou pelos seus pecados. A pergunta que surge é, e nós? Estamos olhando para o mesmo Senhor, para a mesma cruz, para a mesma coisa que foi feita lá. O que estamos sentindo quando pecamos? O que estamos sentindo quando começamos nos afastar de Deus, alimentarmos a carne? E o que estamos sentindo quando nos afastamos de Deus e amando o mundo e não resistindo mais às coisas do diabo? Desejando fazer coisas que não podemos. Avalie-se a si mesmo nesse momento, coloque seu coração diante de Deus, nós somos abençoados. O Senhor Deus estende a sua mão para nós. Tá? Eu vou concluir com um texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 16, quando ele diz assim para a igreja: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, viu? Ela faz guerra, não esqueça isso. Ela milita contra o Espírito. E o Espírito não cede não, hein? Se você começar a querer enfrentar o Espírito, vai ter que enfrentar os aguilhões de Deus. Lembra do Paulo lá em Atos? E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O Espírito não aceita o que a carne faz. E quando a carne não quer aceitar o que o Espírito quer, conflito, não é? Porque para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe por que o Espírito cria essa resistência? Ele não vai embora porque você ficou bravo, não. Hein? Ele vai resistir. Vai começar a enfrentar os aguilhões de Deus. Sabe o que é aguilhão, não sabe? Uma vara comprida na ponta, tem um ferro, ponta aguda, e uma ponta fininha. Sabe para quê? Porque quando o boi deita, ele vai lá e peta ele. Aí o Paulo diz assim, não recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar, dá coice. Tem crente assim, crente que quando o Senhor Deus, ele quer dar coice, não aceita. Quer continuar do mesmo jeito que está, deitado na lama. Né? Muito cuidado, viu, meu irmão? Nós temos uma vida diante de Deus preservada, amados, queridos por Ele. Morreu na cruz por nós. Morreu. Agora, nós temos um risco muito grande. Nós temos 3 inimigos terríveis. A carne, o mundo e o diabo. Sujeitai-vos a Deus. Se sujeitai a Deus, e você terá condições para resistir. Aquele que estiver sujeito a Deus, a fazer a vontade de Deus, lendo a Bíblia e vivendo ela, esse realmente tem resistência contra qualquer coisa. Agora, se vacilar nessa área, eu sinto muito. E Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós vamos orar nesse instante, encerrando assim esse momento de culto. E vamos agradecer a Deus pela vida da Maria José, que está de aniversário. Deus abençoe a vida da Maria José cada vez mais. E que continue nessa caminhada cristã, firme e forte. Eu tenho visto alguma foto, Bíblia na mão. Bíblia na mão. E no coração. É ou não é?
E adiante, vamos até chegar lá no trono. Até o dia, vinde bendito do meu Pai. Nosso lugar já está guardado lá, tem o nome na porta. Só chegar e pular para dentro. Hein? É isso que vai acontecer com nós todos. Estamos aí vivendo, lutando com a graça e a misericórdia de Deus a nosso favor. Então nós vamos orar agradecendo assim por esse momento. Oremos então. Deus eterno, te agradecemos imensamente, ó Pai, porque a tua palavra nos orienta, nos fortalece e nos faz lembrar, ó Deus, de nossas fraquezas, de nossos inimigos, e que possamos assim, ó Deus, aprender cada vez mais através da tua palavra a continuar nesse padrão de vida que é instituído por ela, pelos princípios estabelecidos nela, para que possamos assim, ó Deus, estarmos diante da tua santa presença naquele dia de pé, como o Senhor Jesus Cristo nos diz. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre a tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Ana Maria José. Toma ela nas tuas mãos. Tu abençoas elas agora, ó Pai, com mais um ano de vida. Que ela, Senhor Deus, continue na caminhada cristã, debaixo dos teus cuidados. Que seja um referencial de mulher crente na tua presença, na presença dos seus familiares, na presença da sua igreja. Que continue fiel diante de ti, ó Pai. E te peço também, e te agradeço também, ó Deus, pela vida do Gilberto, que tu tens abençoado e restaurando-lhe a saúde. E todos aqueles, ó Deus, que necessitam nesse momento dos teus cuidados, Pai, que estão passando por situações difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar isso. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos desviar da tua palavra e crermos cada vez mais, ó Deus, nas tuas promessas. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, nesse dia especial, ó Pai, tirado para te adorar. No nome glorioso dele nós te louvamos agradecidos. Amém, Pai. A Ana Paula, bem antes do senhor entrar aí rapidinho, agora pedir oração para Jennifer. Oração para Jennifer. É irmã dela, né? Raoni, né? E a Ana Paula também está de aniversário, Ana? Ana Paula do Raoni? Meus parabéns, Ana. Deus te abençoe. No começo eu não peguei teu nome, mas agora nós vamos orar por você agradecendo, tá? Deus abençoará você, tá bom? Você e sua família, o Raoni, as crianças, os teus sogros, os teus pais. Só tem bênção, né? Só bênção. Isso é bom demais, né? Era a Jennifer ou é a... Eu estou a orar pela gente, tá de aniversário hoje. É orar pela Jennifer, que está de aniversário hoje. É a Jennifer. Ana Paula, depois esclarece isso. Parabéns, G. Deus vai botar parabéns, G. É G? É a Jennifer. Foi assim ali que falou comigo, viu? Eu estou passando a culpa para ela, porque Os bastidores. está aqui nos bastidores, falando aqui. Eu escuto. Tá? Deus abençoe você, Jennifer. Cada vez mais, querida. Deus abençoe a todos vocês. Eude, Lara, Eude. Deus abençoe você sempre. Amém. O Berlandes entrou. O Belandes já é da casa já. O Belandes é da velha guarda, da casa, né, o Belandes? Firme e forte do Senhor. É. Eu estava vendo o Belandes lá na foto da família. Pai querido. É. Belandes é um pai amado. Eu senti firmeza aí, meu Belandes. Glória a Deus por isso. As filhas dele falam que ele está sempre alegre. Mas crente está sempre alegre mesmo. Cristo tem que estar alegre. Crente está sempre alegre, né, Belandes? Não tem motivo de andar triste. Estamos tudo indo para o céu. Deus te abençoe, então, Belandes, você e tua família. E abençoe a vocês todos. Daqui a pouco nós estamos de volta na igreja. A Mid botou saudade desse povo. Saudade desse povo, Mid? Também tenho com saudade, Mid.
voltar pro púlpito. Voltar para pregar. Hoje já teve escola dominical lá com a turma, hein? Daqui a pouco o velho tá lá. O presbítero Adilson também. Adilson, Deus te abençoe, Adilson. Presbítero Adilson, velha guarda. Os tempos antigos. É isso aí, presbítero. Os cabelos brancos estão na área. E eu não, porque eu sou um menino ainda, viu? Um garoto. E como diz o gaúcho, eu sou um piá. Tô piando. Ai. O Covid escolheu os veinhos para deixar de fora, né? Você já não fez, não? Sim. Navegando de azar. Quem dirigiu um veio, deu mal. Tá na hora de botar um novo, para evitar a terceira onda. Vem pra ficar aí. A dona Terezinha botou assim, Durval, tu és um guri ainda. Nós somos um guri. Nós somos um guri, um menino. Terezinha, um menino. Guri. Um guri, cheio de dor. Glória a Deus por isso. Nós vamos chegar no céu antes dos outros. Essa é a vantagem. Essa é a nossa vantagem. Vamos chegar lá antes dos outros. É isso aí. Pessoal, até a noite, pela graça e misericórdia de Deus. Amém?